Mateus 16, verso 19 diz: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Bom, aqui está falando com Pedro, amém? Logo após Pedro ter dito: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus disse isso: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, e assim por diante, e disse: Eu vou te dar a chave do reino, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Então dá para entender aqui que Pedro se torna cabeça da igreja, né? Em primeira instância, né? Agora, Mateus 18, verso 18. Agora Jesus falando com todo mundo, com todos os discípulos: Em verdade vós, olha só, vós quer dizer plural, não diz mais em verdade te digo, mas em verdade vós, falando com todos, vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Descentar. Pai celestial, te damos graça por tua palavra nesse momento, pois quando ela é lida, temos certeza que o Espírito Santo toma lugar. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos que abençoe este culto. Amém. Bom, só quero que vocês marquem bem esses dois versículos. Mateus 16, verso 19 está falando especificamente a Pedro, e Mateus capítulo 18, verso 18 está falando com todos os discípulos. Amém? Então, foi esse pensamento de que Pedro era o porta-voz dos apóstolos, cabeça dos apóstolos, que o catolicismo romano criou o Papa. Nós sabemos disso. O Brano até explica a questão da pedra. Tu és Pedro, sobre essa pedra ficarei minha igreja. Que na verdade o irmão Brano não está falando, o irmão Brano disse que Jesus não está edificando sua igreja em Pedro, mas na revelação que Pedro teve. Mas os católicos foram em frente, levantaram o Papa e organizaram o seu sistema religioso com o homem no poder. Os protestantes fizeram a mesma coisa, e o povo da mensagem está fazendo a mesma coisa, mesmo eles tendo a revelação de que a igreja não foi edificada em Pedro. Mas é uma coisa terrível essa questão de ter uma abelha mestre num grupo religioso. Que é uma abelha mestre? Sempre na colmeia lá das abelhas tem uma que chama abelha mestre. E nas igrejas tem isso, na igreja católica, protestante, e na igreja da mensagem tem, só que nega. Você entende? Na mensagem, não na mensagem do profeta, mas na mensagem dos grupos que eles fizeram, tem também, só que negam. Dizem que não é, mas é. Certo? Então, mas antes chegam alguns católicos que declaram do que ser hipócrita, dizer que não tem e tem um homem no comando. Isso está por toda parte. Eu já vi pregadores que pregaram contra a obra do Nicolaíta, depois se colocar como um líder dos outros pastores e dizer: não tem como você não ter um homem no comando. Não tem como. Quer dizer, não tem como se não quiser obedecer a palavra, Se quiser obedecer, tem sim como. E o que eu estou dizendo aqui é que o povo, os crentes, pastores da mensagem, diz: não, é apenas companheirismo. Isso é apenas um companheirismo. E não é companheirismo, porque no fundo, eles estão debaixo da regra deste homem. Porque eu já vi este homem, em uma de suas pregações, dizer que ele é sumo sacerdote. E ainda fez um desafio para aqueles pastores que não concordam, dizendo: coloque a sua vara lá dentro do Santo dos Santos e coloque a minha, e você vai ver quem é o sumo sacerdote. Certo? Então, quando ele disse isso, ele quis dizer o quê? Porque isso aconteceu com Arão.
quando houve aquela teima lá, que os sacerdotes queriam ser sumo sacerdote, Moisés foi e colocou a vara de cada um deles lá dentro do Santo dos Santos, e só de Arão floresceu. Isso Deus estava mostrando que queria Arão como sumo sacerdote. Então os pastores, eu vi este pastor da mensagem, não vou mais citar nome, mas é um respeitável homem de Deus, um dos mais conhecidos da mensagem no Brasil, que ele diz: coloque a sua vara lá dentro do Santo Santo e coloque a minha, e você vai ver quem floresceu. O que ele quer dizer com isso é que ele é sumo sacerdote, certo? Então não adianta negar, não é isso, não é companheiro, não, ele crê que ele é sumo sacerdote. Só quero que você coloque um ponto bem aí. Ele crê que ele é sumo sacerdote, tá bom? E aí que eu vou chegar depois e mostrar que isso é anticristo, tá bom? Mas primeiro nós vamos na mensagem 5 identificações da igreja verdadeira. Você sabe que a igreja verdadeira tem 5 identificações, e uma delas é a cura divina. Se não tiver cura divina, não é verdadeira, não é igreja verdadeira, é falsa, tá bom? Mas veja bem, parágrafo 59, o Mombran diz: a igreja de Deus é livre. A igreja de Deus não é limitada por nenhuma fronteira, porque de mar a mar é de Deus. Todo ser humano sobre a terra lhe pertence. É só nós começar a ser usado por Deus, a gente começa a achar que somos pássaro raro. Eu vi uma psicóloga dizendo isso uma vez e eu concordei com ela. Isso é não sei se é um espírito, não vou dizer que seja um espírito demoníaco, pode ser apenas um problema psicológico de todos nós. Quando a gente começa a pregar o evangelho e começa a fazer discípulos após nós, e homens que começam a crer que nós somos de Deus, e aquele grupo se levanta, automaticamente aqui dentro na nossa mente nós começamos a achar que somos um pássaro raro, que não existe outro homem igual a gente, que a gente é o único no mundo. E isso é um problema psicológico. Se isso estiver acontecendo com você, de logo não basta nisso. Não é assim. Deus tem os seus homens no mundo todo. Se ele tivesse só um, então ele seria um patrão muito fraco, sem empregados, né? Teria só um empregado? Não adianta, não, mas Deus usa um só em cada era. Assim, o profeta, só um mesmo em cada era, como Moisés, Jeremias, William Branham. Mas nós não temos mais profeta depois de William Branham. Temos homens que têm o dom de profecia, de acordo com Éfesos 4, verso 11, né? Mas profeta maior, profeta da era, não temos. Nós disser que tem, nós estamos crendo em 8º. Amém? Porque o Mombran foi o último, é o que a palavra diz, é o que o Mombran diz. O Mombran diz: o mensageiro, o 7º anjo, ele é o consumador de todos os mistérios de Deus. Então, se ele foi o último, então nenhum de nós é pássaro raro. Olha, não existe ninguém igual o Rubens. Existe sim. O mundo está cheio de gente de Deus. Amém? Deus o livre. Se Deus tivesse preso só a mim, como é que ele ia ganhar o povo lá na China? Eu não vou lá. Não é verdade? Então Deus tem um homem lá, ou 2, ou 3, ou 10, ou 20. Deus tem lá. Não, Deus um só em cada era. Profeta. Amém? Eu não sou profeta e não tenho mais profeta. Amém? Então veja, o Mombran diz: a igreja de Deus é livre. Que começa, é só um grupo religioso que começa em torno de um homem, eles fecham logo um muro em volta e começa a pregar: não existe outra porta. Quando começa a fazer isso, já virou organização. Mas eu quero ver um grupo da mensagem que não inventa isso.
É só levantar ali um reavivamento, se levanta um pregador, ele começa a pregar e começa a aparecer obreiros junto a ele, fiel a ele, e começa a crescer a igreja. Quando pensa que não, ele faz um muro e aí já grita. Não existe outra porta, essa é a única porta. Já virou denominação. Amém? O irmão Branco diz: a igreja de Deus é livre. A igreja de Deus não é limitada por nenhuma fronteira, porque de mar a mar é de Deus. Todo ser humano sobre a terra lhe pertence, quer seja católico, protestante ou o que quer que seja. Deus busca-os de coração honesto, e somos salvos pela fé, crendo nele. Essa é a igreja. Agora veja, a igreja não é uma organização. Pronto, descobrimos agora que o irmão Rubson tem um dom que prega muito bem. Já temos aqui 100 pessoas em volta dele. Isso significa que a palavra de Deus está em Bragança. Agora nós temos que ir lá para fora. Vamos pregar na África, vamos pregar nos Estados Unidos, vamos pregar na Europa, porque tem que ser a mensagem do irmão Rubens. Não! Deus tem alguém na Europa para fazer isso. Ah, mas o irmão Branham aí é sim, porque o irmão Branham era um profeta da era. Ele tinha que ir pelo mundo todo, com exceção de Israel, né? Israel ele não podia ir, mas todo mundo gentil, William Branham podia ir. Mas nós não somos profetas, nós somos pastores locais, e cada um de nós tem que tomar a responsabilidade do rebanho local. Se você quer tomar a responsabilidade do mundo, você tem que ser profeta. E se você for profeta, então você é um oitavo, então você é anticristo. Amém? Eu nem me preocupo. Ah, mas nós temos que ir para o Japão, nós temos que ir para a África. Eu não. Deus, se ele é um patrão rico mesmo, ele vai contratar um empregado lá para o Japão. Amém? Amém? Meu Deus é rico, não é um Deus miserável. Ele tem muitos funcionários. Então veja bem, parágrafo 60, eu vou devagar. E toda vez que você vir uma organização, somente lembre-se: anticristo. Está escrito por cima dela. Aqui está na Bíblia, isso está tão claro quanto eu saiba ler lá. Eu tenho muitos amigos preciosos sentados aqui que pertencem a uma organização. Eu não digo que vocês são anticristo, não estou chamando-os disso, mas por trás da coisa toda, e parece que o diabo torceu isso de tal maneira que você tem de ter algo assim, ou nem ao menos o deixam pregar. Cada grupo da mensagem pega uma abelha mestre e sempre com uma desculpa, e ali faz um grupo em torno dele, e ele coloca pastores nas cidades lá, e eles enviam dízimo dos dízimos para ele, uma coisa que nem é bíblica para o tempo que vivemos. Verifique na mensagem se o irmão Branham falou em dízimo dos dízimos. Dízimo dos dízimos era no tempo dos sacerdotes, no tempo arônico, que os levitas levavam dízimo dos dízimos para Arão. Nós estamos em um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus capítulo 7 e capítulo 8. Que dízimo dos dízimos? Onde está isso na mensagem? Ah, mas Rubens, você está tirando o dízimo dos dízimos e está enviando para os pastores. Não, nós fizemos um acordo para que nós pudéssemos ajudar uns aos outros, mas nós não temos um homem que nós pagamos dízimo dos dízimos. Um mês é para um, outro mês é para outro, outro mês é para outro, é assim que nós vamos fazendo. Amém? Então, volto lá. Preste atenção.
E esse sacerdócio arônico que está dentro da mensagem é terrível, porque eles querem levar um sacerdócio do jeito que era no tempo de Arão, e eles não têm conseguido, nenhum deles. Nenhum dos pastores da mensagem tem conseguido obedecer o sacerdócio arônico. Porque ele tem que ser marido de uma mulher, tá bom, isso aí é fácil. Ele não pode ser dado ao vinho, isso aí também é fácil. Mas só que no sacerdócio arônico ele não podia se aproximar de um cadáver, né? No sacerdócio arônico, o sacerdote não podia ter nenhum problema físico, não podia faltar um dedo. Aí como é que fica? Cadê o pastor falecido, nosso irmão e pastor José Lopes, que só tinha um braço? Não podia ser pastor então, já que o sacerdócio tem que ser arônico. Você entende? Então, são coisas que está tudo errado, mas que o irmão Branham pregou certo. E o povo da mensagem voltou para a tradição arônica. Você entende? Isso está aí, é tradição da mensagem. Tradições e tradições. E assim a mensagem segue. Na verdade é denominação e não a mensagem. A mensagem está aí escrito. O irmão Zé Branham está mandando para todo mundo. E as pessoas leem, mas quando chega no púlpito eles procuram colocar aqueles parágrafos segundo a regra de cada grupo aqui. Puxam a mensagem para cá. Eles não levam isso aqui para a mensagem. Eles não levam a igreja para a mensagem. Eles trazem a mensagem para a igreja. Isso é diferente. A igreja tem que ir para a mensagem, mas cada grupo puxa a mensagem para o seu lado. Para o seu lado. E assim vai cada um formando o seu grupo e sua denominação, chamada Tabernáculo Brana, Tabernáculo dos Sete Trovões, Tabernáculo Nova Vida. E assim vai. Tudo é denominação. Certo? Então, Hebreus capítulo 7. Eu quero ler para Hebreus capítulo 8. Eu vou ler só. É só um versículo. Depois nós vamos para a mensagem. Hebreus capítulo 8. Diz assim, ó: ora, a suma do que temos dito e o que temos que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem. Agora, Hebreus capítulo 7, Paulo diz assim: porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Agora bem, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Esse é o sacerdote arônico, levítico. O sacerdote recebia o dízimo do povo, aí depois tirava 10% e levava Arão, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição, agora preste o verso 11, preste atenção. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que é o sacerdócio conforme a ordem de Arão, porque sobre ele o povo recebeu a lei,
necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Se nós temos que viver segundo a ordem de Arão, se tem que ter aquelas regras da lei, que o pastor não podia ter um defeito físico, não podia faltar um dedo, não podia ser cego de um olho, não podia se aproximar de um defunto. Então, se aquilo era perfeito, então por que se levantou então outro sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? E se eu quero seguir o sacerdócio arônico, então por que eu sigo só em parte, não completamente, quando a Bíblia diz que se você tropeçar num ponto da lei, você pecou contra toda a lei? Eu sou marido de uma mulher, eu não sou dado a vinho, eu não sou neófito, mas eu vou num velório e pego num cadáver. Que adianta? Quebrou o sacerdócio arônico. Aí faz aquilo que Paulo disse para Pedro: se tu vive como um judeu e não consegue viver, né? E disseram, os judeus disseram lá naquele concílio que eles fizeram em Jerusalém, que eles estavam impondo nos gentios uma regra que nem eles conseguiram seguir. Os judeus não conseguiram guardar o sábado, os judeus não conseguiram adorar somente o Senhor, seu Deus, como Moisés disse para fazer. Não, eles adoraram o bezerro de ouro, eles adoraram a rainha do céu, lá em Jeremias capítulo 7. Coisas fáceis de fazer, os judeus não conseguiram, quebraram a lei. E se quebrar a lei num ponto, quebra tudo. E Deus viu que eles não davam conta. E se os judeus não dão conta, muito menos nós. Se os judeus não deram conta, quem é você, povo da mensagem, para dar conta? Se os judeus não deram conta, se Pedro não deu conta, Paulo chamou a atenção dele na cara. Porque quando Tiago chegava, ele se afastava dos gentios. E quando Tiago ia embora, ele comia com os gentios. Não conseguiu. Paulo diz: você está vivendo e precisando de umas repreensões. Aí vem a mensagem, grupos, não a mensagem comprada, mas grupos da mensagem, querendo impor um sacerdócio arônico na mensagem. E é uma coisa que não cabe. E o pior de tudo, que impor um sacerdócio arônico na mensagem é anticristo. O Brano vai dizer bem aqui na mensagem, exposição do 7. Então, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Se o sacerdócio segundo a ordem de Arão está bom, então para que veio Jesus como sumo sacerdote? E se vamos viver sobre um sacerdote segundo a ordem de Arão, então deixa Jesus de lado. Amém? Então excluamos Jesus do sacerdócio. Glória a Deus. Então, no verso 12 Paulo diz: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Por que eu não posso, que eu não vou guardar sábado? Porque o sacerdócio mudou. Se não é mais sacerdócio segundo a ordem de Arão, por que eu vou guardar sábado? Por que eu vou viver num sacerdócio de Hebreus 7, segundo a ordem de Melquisedeque, e ficar guardando sábado? O pastor não pode nem ir num velório, não pode faltar um dedo. Para com isso. Só não diga uma palavra aqui que pode me interpretar errado, mas não dá vontade de falar. Isso é a coisa tipo afeminada. Nós somos machos. Amém? Então veja bem, então você já sabe que Paulo diz: mudando-se o sacerdócio, faz também, se necessário, mudança na lei, e que o sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque.
Muito bem, então na página 75 do livro Exposição das Sete Eras, Mombrandinhas, veja como isso começou na igreja primitiva, foi chamado de obras, depois tornou-se uma doutrina, tornou-se o padrão, tornou-se o caminho inflexível, que é aquele que não volta, vai em frente. Finalmente assumiu o controle e Deus foi lançado de lado. E é isso que acontece quando uma igreja quer seguir um sacerdócio segundo a ordem de Arão. Ele deixa Jesus de lado, porque coloca um homem como sumo sacerdote. E aí, cadê o cargo de Jesus? Pedro disse: apacentai o rebanho que está no meio de vós, porque nós temos que entregar ao sumo sacerdote. Ele está falando de Jesus, ele está falando de um homem que tem lá em Goiânia, de um homem que tem lá em tal lugar. Ele está falando que os pastores têm que entregar o rebanho ao sumo sacerdote, que é Jesus, porque Pedro sabia que o sacerdote agora é segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então, finalmente assumiu o controle e Deus foi lançado de lado. Aquilo começou tão pequeno, tão quietamente, tão inofensivamente, parecia tão bom, né? Parece bom essas coisas. Me lembro da mensagem de 86, aqui em Belém, no entroncamento. Parecia tão bom. A gente tinha um homem lá no entroncamento que era o chefe dos pastores. Aí a gente ficava feliz quando ele vinha aqui, às vezes, uma vez por ano, a fazer uma festa com aquele homem. E ele era o chefe. Inclusive o pastor Moura disse muitas vezes aqui no púlpito: olha, vocês têm que me dar ajudas para mim ir a Goiânia, pelo menos uma vez por ano, porque se eu não for, vão puxar minha orelha. Me lembro disso. Vocês lembram? Porque nós não conhecíamos. Nós pensávamos que o sacerdócio era segundo a ordem de Arão. Nós queríamos um Arão lá em Goiânia, um Arão lá em Belém. Nós se esquecemos que o sacerdócio, que Melquisedeque está aqui, que não é necessário ir para Goiânia, que o pastor encontra ele aqui, porque é Cristo. Amém? Não, mas tem que ir para se reunir com ele, com esse sumo sacerdote, para ele explicar como é que prega. Então reúne com Jesus aqui, que ele explica como é que prega. Ele é o sumo sacerdote. Vai, entra para o teu quarto, pastor, fecha a tua porta, se ajoelha aos pés do sumo sacerdote e diz: Senhor, como é que é para me pregar? Olha, Senhor, eu estou pregando assim e assim, está certo ou está errado? Se estiver errado, no próximo culto eu vou dizer para o povo que está errado e vou pregar certo. É assim que é. E o dízimo? Você dá para quem então? Na mensagem perguntas e respostas 14, parágrafo 11. O que é que o Mombrana diz sobre dízimo? Ele diz: o dízimo é do sacerdote. Ele faz o que quiser do dízimo. Ele faz o que quiser. Se ele quiser tirar o dízimo do dízimo e dar para o pastor ali, ele faz. Se ele quiser tirar o dízimo do dízimo e dizer: eu não vou dar para aquele pastor esse mês, eu vou dar para aquela irmã ali que está precisando, ele pode fazer. Ele faz o que quiser no dízimo. Só que eles nunca querem fazer isso. Lembrando disso, o pastor faz o que quiser do dízimo, mas eles nunca querem dar uma cesta básica para o irmão ou para a irmã. Nunca quer. Então, como o Brando diz aqui, a igreja é livre, ela não tem barreiras. Não existe um homem ali específico onde o pastor tem que dar dízimo no dízimo. Ele pode dar para aquele ali esse mês, outro mês para aquele outro lá, para aquela irmã que está com necessidade, para aquele irmão que está precisando de um remédio. E assim ele vai, ele faz o que quiser dos dízimos, porque ele é o pastor e acima dele só tem Jesus Cristo. E quando ele dá o dízimo do dízimo para aquela irmã ali que está precisando, ele está dando isso para o sumo sacerdote, que é Cristo. Porque Jesus diz: quem fizer para um dos meus pequeninos, faz para mim. Amém. Bom, agora isso aqui que eu estou pregando, todo mundo sabe que é verdade, mas prefere ficar caladinho, porque se seguir o que eu estou dizendo, vai mexer com muita coisa.
É a mesma coisa dos padres. E o pastor Moura, quando era coroinha da Igreja Católica, ouviu a mensagem, a palavra de Deus, depois chegou com o padre e disse: padre, você não sabe que a Bíblia condena as imagens? Ele disse: eu sei, meu filho. Se por que você não prega que isso está errado? Ele disse: ah, meu filho, se for pregar isso aí vai mexer com tanta coisa. E assim é que é. Não, realmente isso aí que o outro está dizendo é verdade. O sacerdócio não é segundo a ordem de Arão, é segundo a ordem de Melquisedeque. Mas se for mexer com isso, vai mexer com tanta coisa. Um pastor que está acostumado a governar 40 cidades, ele está aqui em Bragança e tem 40 pastores ao redor do país ligados a ele, que são pastores dele, que manda dízimo para ele. Você acha que ele vai aceitar isso aqui? Para receber apenas os seus dízimos locais e viver deles? É difícil, porque entra isso aí no meio. Não, Russo, mas na mensagem não tem isso. Tem não. Isso começou tão inofensivamente, parecia tão bom, parecia tão sadio. Então tomou o domínio e, como uma jiboia, extraiu a força. Devagar, irmão, assim que ela faz a jiboia. Vamos falar da sucuri, que é a cobra aqui do Pará, das águas lá que nós estávamos banhando, né, irmão? No rio tinha uma por lá disso. Ela laça a pessoa. Vamos supor que ela laça um boi. Ela enrola o rabo lá numa raiz no fundo do rio e ela laça. Aí o boi tem força, ele puxa e faz força, que chega, ela estica, mas ela não quebra, ela tem muita força. E o boi cansa de tanto fazer força. Quando ele cansa, ele relaxa um pouco, ela puxa ele uns 1 metro para dentro. Aí ele faz força de novo e faz e luta, e ela fica só na dela, segurando. Quando ele cansa, ele relaxa, ela puxa mais 1 metro para dentro. E ela vai indo até levar ele para o fundo e matar. Assim é a doutrina de um homem sobre o outro. É devagar. Começa pregando. Olha como ele prega bem. Olha, eu acho que ele tem um dom. Ele tem um chamado. Aí ele começa. Aí ele vai e coloca um pastor ali. Olha, você vai pregar aí na cidade. Os dízimos você tira o dízimo, um dia você manda para mim. E aquilo vai tomando devagarzinho, como a sucuri. Quando pensa que não, aquele grupo tem um papa no poder igual a Igreja Católica. Terrível. A doutrina do nicolaísmo é a pior desgraça que tem no meio do povo de Deus. Irmão Rubens, mas aí, peraí, irmão. E o que eu faço com a minha igreja? Se a tua igreja crescer, e ela tiver tão grande que a renda dela seja de 40 mil reais por mês de dízimo, fica com... Não tem o que mandar para ninguém, não. Tu tem que gastar isso junto com o teu povo. O que, irmão? É isso que eu estou dizendo mesmo. Você não tem que mandar para ninguém. Se tu ganhar 100 reais daquela igreja por mês, tu vive daquilo. Se tu ganhar 40 mil, é tudo teu e do teu povo. Não existe dízimo no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, um pastor que ganha 40 reais de dízimo na igreja e não acha ninguém dentro da igreja para ele ajudar, é um miserável nojento. Não é verdade? Eu não estou dizendo que nós ganhamos isso aqui não, irmão. Que uma vez lá na Yamada nós estávamos falando sobre declaração de imposto de renda. E aí um colega meu disse para mim, eu disse, quando é que a gente tem que declarar imposto de renda? Ele disse, não, isso é só quando você ganha acima de 16 salários. Isso é mesmo? Aí disse, olha, Robson, o teu pai, ele tem que declarar imposto de renda. Eu disse, meu pai ganha acima de 16 salários? Pelo amor de Deus. Né?
Mas se a igreja gera R$1.000, o pastor vive daquilo. Se a igreja gera 500, ele vive daquilo. Se a igreja gera 3.000, ele vive daquilo. Se ela gera 40.000, ele vive daquilo. E ele pode agora, Deus deu condição para ele ajudar o povo dele, porque ele faz o que quiser daquilo. Não é possível que agora ele tenha uma igreja tão grande dessa, que gera R$40.000 de dízimo, e ele deixar os irmãos ali passando fome. Aí ele é um mercenário. Amém? Eu, que já ganho bem pouquinho, não chega nem a R$1.000, já ajudo alguns por aí. O que eu posso fazer, eu faço. Já ajudo. Imagine se eu ganhasse esse tanto. Um pouquinho que eu ganho. Os irmãos chegam comigo, estou precisando comprar um remédio, eu vou lá, eu compro. Faço qualquer coisa para ajudar, só se não tiver. Mas eu procuro ajudar. Agora imagine se ganhasse 40.000. Então são essas coisas aí. Veja bem, tão inofensivamente, parecia tão bom, parecia tão sadio, então tomou o domínio e como uma jiboia extraiu a força, o próprio fôlego, e matou toda a espiritualidade que havia na igreja. Essa falsa vinha é astuta, é como um anjo de luz, até que se apodere de você. Agora veja como Brando diz: agora eu quero dizer que creio em liderança, porque aqui estamos falando de liderança. Ora, mas Pedro, Jesus não diz: Pedro, é tu, homem, tu é o cara, o que tu ligar na terra. Diz, mas no capítulo seguinte ele diz para todo mundo: o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Se ele não tivesse dito isso no capítulo 18 de Mateus, no verso 18, aí tudo bem, aí você ficaria com o capítulo 16, que foi só Pedro. Mas no capítulo 18, no verso 18, ele tirou a responsabilidade da costa de Pedro e jogou na costa de todos vocês. O que o Lauro ligar na terra é ligado no céu. Mas Lauro não é Pedro, mas é cristão. O que você, mulher, o que você, homem, o que você, cristão, ligar na terra será ligado nos céus. Porque não tem ninguém grande no meio de nós. Perguntaram para Jesus quem é o maior no reino do céu. Alguém pode pensar: é Pedro. Ele disse: não, quem quiser ser maior no reino do céu tem que se tornar o menor. Amém. Falando das criancinhas, diz: quem não se tornar uma criancinha não entra no reino dos céus. Não tinha liderança no meio dos apóstolos, a não ser do Espírito Santo. Eu provo para você. Paulo disse: a doutrina que eu prego não aprendi de homem algum. Ué, Paulo, mas nem de Pedro, então, que Jesus disse que deu a chave? Não aprendi dele, não. Ao contrário, também foi a atenção dele quando ele estava errado. Mas chamou a atenção de Pedro, aquele homem que se mentir diante dele cai morto, como aquele casal caiu. Esse mesmo, esse homem aí cheio do Espírito Santo. No dia que ele errou, eu chamei a atenção na cara dele. Mas por quê, Paulo? Porque ele não é meu chefe. Nós somos irmãos iguais, e nosso chefe é o sumo sacerdote, que é Cristo. Isso é a doutrina apostólica. Tem um problema aqui na igreja, vamos lá para Goiânia para resolver. Tem que resolver aqui. O sumo sacerdote está aqui, Jesus está aqui. Resolve os problemas aqui. Nós não temos nada a ver com ninguém lá de fora. Amém? Mas aí vocês vão ficar fechados, trumbudo com as outras igrejas? Não, nós temos amigos lá também, mas cada um cuida da sua casa. Amém? Cada um cuida da sua casa. O irmão Lauro não pode chegar na minha casa e mudar as regras da minha casa. Eu não posso fazer na casa dele. Eu não posso chegar na casa do irmão Cláudio e dizer: olha, irmão Cláudio, você tem que fazer assim, você tem que ser assim. Nada disso. Ele é dono da casa dele. Mesma coisa ele não pode fazer na minha casa. E assim é a igreja de Deus vivo. Deus tem um pastor local em cada lugar, e o Espírito Santo tem que estar ali. Se não tiver, não é a igreja verdadeira.
Se o Espírito Santo está ali, que necessidade tem dele pegar um ônibus ou um avião e ir para outra cidade, tentar resolver os problemas, procurar um superior? Ah, é companheirismo. Isso não é companheirismo, isso é subordinação. Companheirismo é como eu faço aí com o pastor Cício, o pastor Norivan. Eu fui lá, preguei na igreja deles, vim embora. Nenhum deles fica me ligando: ó, você tem que pregar assim, você tem que fazer. Nada disso. Eu tomo conta aqui da casa, eles tomam conta da casa deles. Amém? Mas como eu posso ter a minha casa e o irmão Cláudio ter a dele, e nós ser amigos, um pastor pode ter a sua casa e outro ter a dele e ser amigo. Isso é que é companheirismo. É companheirismo sabendo que o Espírito Santo é que é o sumo sacerdote. Amém. O Espírito Santo é que é aquele que temos que ir buscar a resolução dos problemas. Ah, irmão Rubens, tem um problema assim na igreja. Vamos falar com o Espírito Santo. Ele é o chefe da igreja. Ah, você não tem que ir para Belém? Não, o Espírito Santo não está lá em Belém. Ele pode estar lá em Belém, mas ele está aqui porque ele é onipresente. Amém. Amém? Amém. Veja bem, irmão Brana diz: agora eu quero dizer que creio em liderança, mas não em liderança de homens que eu creio na liderança do Espírito Santo vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens no plural, não um homem. Deus estabeleceu um homem profeta para cada era. Mas agora, depois que não temos mais profeta maior, ele não estabeleceu um homem, ele estabeleceu homens. Amém? O que significa esse S aí? Para quem estuda um pouquinho sabe que homens é diferente de homem. Ele não estabeleceu homem depois do irmão Brana. Não, ele estabeleceu homens. Olha só. Mas não é a liderança de homens que eu creio na liderança do Espírito Santo vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens, plural, na igreja que são dotados pelo Espírito, e eles manterão a igreja em ordem. Eu creio isso. Eu creio também que a igreja é governada por homens, plural, por homens que Deus envia para tomar conta. Mas esse governo, por onde é? É pela palavra, de maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus governando. As pessoas até interpretam errado Éfesos capítulo 4, verso 11. Você sabia disso? Olha, ali Paulo diz que ele mesmo deu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para médicos. E eles começam a achar que esses homens são os governantes. Mas Deus só estabeleceu esses homens porque o Espírito Santo precisa de uma carne humana para operar. Mas esses homens, eles têm que ser completamente usados pelo Espírito Santo, de forma que não seja uma coisa deles, mas o Espírito Santo governando. E ainda tem mais. Esses pastores, evangelistas, profetas e mestres, é local. Não é aqui, ó, eu tenho pastor, evangelista, profeta aqui na igreja, eu tenho mestre, mas o apóstolo, irmão, o apóstolo nosso é lá da outra igreja de São Paulo, ou lá de Brasília. Não, tem que ter tudo aqui. O apóstolo é aqui, é local, tudo local. A igreja de lá de São Paulo já tem seu apóstolo lá, tem seu profeta lá, tem seu pastor lá. A daqui tem que ter todos eles também. Amém? É local. Mas o que eles fazem? Olha, nós temos aqui o irmão Lauro, que ele é um doutor ou um mestre. E o apóstolo de vocês, a nossa apóstolo, ele não é daqui, ele é lá de São Paulo. Não existe isso, tem que ser aqui. Está tudo aqui. Amém? Aqui tem que ter evangelista, aqui tem que ter apóstolo, aqui tem que ter profetas, aqui tem que ter mestres. Tudo local. A igreja local não depende de outra em nenhum sentido, a não ser da amizade dela. Ela
nós pregamos aqui, estamos aliados à porta. Não, ela aqui é a porta nesse lugar aqui. Ela é a porta aqui na cidade. Lá em outra cidade tem a porta é a de lá, mas aqui nessa cidade a porta é essa aqui. Agora isso aqui que eu estou pregando, todo mundo sabe que é verdade, mas passar um zipzinho, cala a boca, porque se for mexer, tem pastor aí que vai ter que chegar com seus pastores subordinados e dizer: meu irmão, agora de hoje em diante você fica na sua igreja local, eu fico na minha. E aí sabe o que significa isso? Queda no poder aquisitivo. E esse negócio de falta de dinheiro é tão complicado que até Balaão, profeta de Deus, não conseguiu suportar. Balaão, né? Veja bem, mas esse governo é pela palavra, de maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Mas veja o que está acontecendo lá atrás. Aquela falsa vinha estava se apoderando e ensinando que o domínio pelo homem era correto, como está acontecendo na mensagem hoje, como acontece na Assembleia. Ele é o bispo, mal ele sabe que o bispo é o mesmo pastor. Olha, o bispo está vindo aí. Irmão, bispo na Bíblia é o pastor. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, se alguém deseja ser um bispo, grande obra deseja. Falando de pastor. Ele é o presbítero, é o mesmo pastor. Amém? Aí tem o arcebispo, tem o presbítero. Na igreja católica tem o cardeal, tem o monge. Na Assembleia tem o arcebispo, o presbítero. Está o irmão Ronaldo pregando lá no trem, e eu assistindo. Chegou um irmão, parou assim para assistiu comigo. Ele olhou para mim e disse: olha, eu sou presbítero, sou presbítero da Assembleia de Deus. Eu disse: então você é um pastor? Não sou pastor, sou presbítero. É a mesma coisa assim: eu não sou motorista, eu sou chofer. Que diferença tem? É, não quer? É a mesma coisa. Eu não sou motorista, eu sou chofer. Veja bem a situação das pessoas. Eu não sou pastor, eu sou presbítero. Eu não sou presbítero nem pastor, eu sou bispo. É tudo a mesma coisa. Veja só, ela, falsa vinha, ensinou que a igreja tinha que ser governada. Ela ensinou um controle sobre o povo, mas em vez de fazê-lo da maneira de Deus, que a maneira de Deus é essa que eu estou falando. Cada pastor local cuida da sua casa. Essa é a maneira de Deus. Em vez de fazer assim, eles simplesmente assumiram a autoridade e investiram todo o poder espiritual em suas próprias mãos e surgiram com um sacerdócio santo posto entre Deus e o povo. Eles voltaram diretamente ao antigo sistema arônico. Está na mensagem o sistema arônico. Quero ver se vocês que querem ser sumo sacerdote, coloca a vara de vocês lá dentro do Santo dos Santos. Veja se a minha não vai florescer. Querem dizer que é o sumo sacerdote. Querem dizer que ele está no sacerdócio arônico. Porque a igreja minha cresceu, a minha igreja floresceu, eu fiquei famoso, então eu sou sumo sacerdote de você. Anticristo, nicolaíta, tentando seguir uma coisa que é da igreja católica, querendo colocar catolicismo na mensagem do profeta. Só falta eles inventar cardeais para dentro da mensagem. Olha só, Mombrana diz: eles voltaram diretamente ao antigo sistema arônico. Se o Mombrana chamou isso de antigo sistema arônico, então Deus tem um novo sistema. Porque o Mombrana chamou isso de antigo sistema arônico. Então Deus tem um novo sistema. Qual é o novo sistema de Deus? É o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque,
que só tem um grande, que é Cristo Jesus, e que cada pastor é local e vive do que a igreja produzia. Se ele quiser ajudar ali, ele ajuda. Se ele não quiser, ele não é obrigado. Não é obrigado. Se ele quiser ir numa reunião que está acontecendo lá em São Paulo, ele vai. Se ele não quiser, ele não é obrigado. Não é obrigado. Tem que ter a reunião de pastores. Se eu quiser assistir a reunião de pastores, eu assisto. Se eu não quiser, eu não sou obrigado. Para que essa reunião? Para nós acertar o que nós vamos pregar. Não, eu acerto o que eu vou pregar lá dentro do meu quarto, de joelho no chão, diante do sumo sacerdote que é Cristo. Você tem que ter cuidado. Porque olha, nós temos que fazer uma reunião para nós acertar o que vamos pregar. Mano, eu já estou fora disso. A única reunião que eu tenho que fazer para acertar o que eu vou pregar é diante de Cristo. Amém? Olha só. Eles voltaram diretamente ao antigo sistema arônico. Eu estou lendo o parágrafo, a página 76 do livro Exposição da Sentiera. Eles tornaram-se o quê? Anticristo. Então pronto. Então o sistema que está aí no Brasil da mensagem é anticristo. Porque eles voltaram ao antigo sistema arônico. Todo o grupo da mensagem, cada pastor da mensagem tem um poderosão em alguma cidade, aonde tem que enviar dízimo e fazer uma reunião 2 vezes pelo menos por ano para acertar o que vai pregar. Eles voltaram diretamente ao antigo sistema arônico. Eles tornaram-se anticristo, pois desfizeram-se da mediação dele e impuseram a sua própria. Deus aborreceu isso, os efésios aborreceram isso, e qualquer verdadeiro crente também aborrecerá. E se você não aborrece isso, Deus não está em você. Se você diz não tem nada a ver, é só companheirismo, então Deus não está em você. Porque se Deus estivesse em você, você estaria aborrecendo isso. Porque Deus disse, eu aborreço isso. Porque a igreja se torna um sistema governado por um homem que o Espírito Santo não pode operar. Ah, irmão Rufus, mas aí como é que você faz quando a igreja ficar pouquinha gente aqui e todo mundo embora? Que os dízimos ficam só R$50 por mês. O que você faz? Eu faço o seguinte. Mombrano disse a resposta: coma bolacha, creme crack com água gelada e mate sua fome, mas não vá atrás de recursos, porque você não é subordinado a ninguém. Se Deus te chamou, Ele vai te sustentar. Se Ele não te sustenta, é porque Ele não te chamou. Está vendo? Porque que Deus é esse que manda um soldado? O que foi que ele disse para os discípulos? Para eles ir, disse para eles não levar nem alfoge, não levar nada. Ah, Jesus, mas não tem que levar um pãozinho com a mortadela dentro? Não, não leva não. Mas na hora que der fome, não se preocupe, vocês vão, alguém vai dar o que comer para vocês por aí, mas não leva. E um pastor sai para ir pregar o evangelho lá em outra cidade, ele tem que ter uma beira-mestre para manter ele lá. Ah, você me paga um salário para me ficar lá, você me ajuda para me ficar lá, te vira, vai lá, prega o evangelho, levanta o povo, batiza esse povo, ensina esse povo a cooperar e vive do que a tua lavoura produzir. Amém. Vive do que a tua lavoura produzir. Foi o que Paulo disse: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o milho. Vocês entenderam o que Paulo quis dizer com isso? Eles botavam o boi em cima do monte de milho para ele ficar pisando ali o dia todo para ir debulhando. Mas se o boi não comesse daquele próprio milho, ele ia morrer de fome e não ia trabalhar. Então, se botar uma mordaça no boi para ele não comer o milho, ele ia trabalhar até que a fome ia chegar, a fraqueza ia chegar, ele cair em cima do monte de milho e não ia trabalhar. Então deixa ele comer do próprio milho e debulhar. Deixa o pastor viver da sua própria igreja e trabalhar.
para Deus. Ele não tem compromisso com ninguém. Ele pode ter um amigo pastor em outra cidade, mas esse pastor cuida da vida dele, cuida da igreja dele. Os dízimos desse pastor é dele, o daqui é desse. Amém? Isso é a mensagem de William Branham. Fora disso é anticristo, porque o irmão Branham disse aqui que é anticristo, no parágrafo 76 da mensagem Exposição das 7 Eras. E eu afirmo, esse sistema antigo de Arão está em todos os grupos da mensagem por aí. Eu não vou dizer todos, eu não vou generalizar, porque eu creio que alguns pastores já abriram o olho para isso, mas a maioria está aí no sistema arônico, que é anticristo, e caladinho, mesmo sabendo que é anticristo, com a boquinha fechada, para poder ficar recebendo dízimo dos dízimos de outros pastores. Ah, mas isso é muito chato. Tem que falar, porque se ficar pregando só que o batismo em nome de Jesus, todo mundo prega isso, né? Então tem que pregar essas coisas que ninguém prega, amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa é a mensagem que o irmão Lauro pediu que eu pregasse. Terça-feira nós vamos pregar um terremoto profetizado, amém? Vamos falar com Deus. Bondoso Pai Celestial, te damos graça, meu Deus, pela tua palavra pregada, Pai. Se isso não for a verdade, não sei mais o que é a verdade. Pedimos, meu Deus, que tu derrame a tua graça sobre o teu povo, e possa, Senhor, aqueles pastores que têm verdadeiramente o Espírito de Deus, que ouvir essa mensagem em algum lugar, pela internet ou por outro meio, que possa dar ouvido a isso e procurar praticar isso, e sair do nicolaísmo, sair dessa coisa anticristo que está na mensagem. Pai Celestial, pedimos que no nome de Jesus Cristo coloque esse entendimento no coração de cada um, e abençoe essas pessoas, meu Deus, que vieram aqui, que de bom grado toleram isso, ouvem a palavra de Deus e creem, que tem sustentado esta obra, que tem sido uma bênção para esta obra. Que eles possam sair daqui abençoados, e que nesse fim de semana nós não estaremos aqui, Pai, mas que mesmo assim eles possam vir para apoiar a tua obra, para continuar, para não deixar fechar as portas. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Que Deus em Cristo